faça acontecer esta promessa que tu nos disseste. Enquanto os discípulos faziam esta oração, aconteceu isso que nós acabamos de ler. Ouviu-se um barulho, sentiu-se um vento impetuoso que entrou naquele lugar. Eles abriram os olhos e eles viram como que línguas, labaredas de fogo que iam caindo do céu. Inexplicavelmente, labaredas de fogo que caíam sobre a cabeça de cada um deles. Gente, não é filme de ficção. É realidade. Eu não estou falando aqui para vocês. Possivelmente poderá até acontecer. Eu estou falando de algo que aconteceu. Naquele momento eles ficaram profundamente admirados com o que estava acontecendo. Mas o que mais importava não era as línguas de fogo, o vento, porque tudo isso era maravilhoso diante dos olhos dele, algo que eles nunca tinham visto na vida. Mas o mais importante acontecia dentro do coração de cada um deles. Porque, por exemplo, Pedro, vamos pegar Pedro aqui. Quem era Pedro? Era alguém precioso aos olhos de Jesus. Pedro foi escolhido. Na pregação de ontem, falsas doutrinas, o chefe. Falei, Jesus Cristo. Pedro foi escolhido por Jesus para ser o que, querido? O chefe da igreja. Vamos falar, o chefe de quê? Tu que é aquele irmão do lado? Acho que ele está dormindo. Bota a mão assim, mão dele, balança assim. Ei, meu irmão, acorda aí, meu irmão. Ah, tem gente que nem para botar a mão do irmão bota, né? Vira para o irmão que está do seu lado, diga assim, meu irmão. Olha, rapaz, o meu irmão está assim, ó. Meu irmão. Querido, se a gente for em busca do Espírito Santo com essa alegria, meu Deus, a gente não chega nem até. Olha para o irmão e diga assim, meu irmão. Jesus, Pedro, para ser o chefe da igreja. Porque ele era o mais corajoso. Porque ele não tinha medo de nada. Porque Pedro era o mais experiente. Porque Pedro era doutor. Conhecia todas as coisas. Não é verdade, meu irmão? Sim ou não? E aí, o que foi que ele respondeu? Ei, não é esse Pedro aí que nós estamos falando da Bíblia, não. Quando Jesus escolheu a Pedro, Pedro era um pescador, analfabeto, não tinha instrução, não sabia ler, não sabia escrever, não conhecia nada. O que Pedro sabia era a tradição que seus pais tinham passado do culto judaico. Jesus escolheu a Pedro. Escolheu a Pedro não porque Pedro era corajoso, mas porque Jesus encontrou em Pedro um coração decidido. Porque Jesus encontrou em Pedro alguém que eu morro por ti. Jesus encontrou em Pedro alguém que poderia apacentar a sua vida da mídia como chefe da igreja. Sabe que eu te amo. E Jesus olha nos olhos dele e diz, então apacenta as minhas ovelhas da igreja. Este Pedro, que não era instruído, que era ignorante, que era medroso, este Pedro aí, que no momento que Jesus foi preso para ser pregado na cruz, chegaram para ele e perguntaram, ei, Ricardo, está no meio daqueles lá, né, na curriola, aqueles tal de Jesus, e Pedro disse, eu não. E por 3 vezes indagaram a Pedro, você está ouvindo eles? Não, você deve ter visto, não era eu. Então veja que Pedro medroso não era esse Pedro corajoso que a gente estava falando aqui com o irmão. Era sem instrução, medroso, tá certo? Que negou Jesus. Então nós vemos que era um Pedro. Aí, olha, gente, não precisa levantar a mão não, mas quem de nós aqui é impaciente? Quem de nós aqui é aquela pessoa assim que tem um chamado pavio curto? Qualquer coisa. Tem gente assim, não tem? Tem ou não tem? Tem. Na hora que foram pegar Jesus e disseram, você é o mestre, né? Você é o mestre dessa turma aqui, venha conosco. Quando o soldado colocou a mão em Jesus, Pedro puxou logo uma espada e saiu. Não é assim, ele foi logo cortando o dedo do soldado. Rapaz, Jesus tinha passado 3 anos ensinando para Pedro que a lei é o amor. Quando bater no teu rosto, Pedro do outro lado, na hora de cumprir a lei, o Pedro passou logo a mão na espada e cortou logo o dedo do soldado. É o que eu estou falando para vocês. Medroso,
colérico, estava a ponto de prejudicar até uma outra pessoa. Era esse Pedro, meu irmão. Pois assim como Pedro, os discípulos tinham outras fraquezas que não eram as de Pedro, mas eram outras fraquezas. Medo, tinha vergonha de estar à frente assim, de falar em público. Gente, ali tinha 120 pessoas naquele cenáculo aproximadamente, e tinha gente de todo jeito, tinha gente com todas as fraquezas, tinha gente traumatizada, tinha gente ferido, tinha gente com raiva, tinha gente de todo jeito. Mas todos estavam ali com o mesmo objetivo. Qual era? Esperar a promessa de Deus, a promessa de Jesus, que dizia o quê? No dia de Pentecostes eu vou mandar o Espírito Santo. Estava orando, aconteceu esse fenômeno. O mais importante não eram as línguas de fogo. E ele continua dizendo o seguinte: logo após eles ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo. Porque a cidade estava cheia de gente, se aproximaram do local. E aí, quando eles se aproximaram, aí veio o plano de Jesus, tá certo? Eu falei porque era Jerusalém que aproximava. Pedro abriu a porta do cenáculo. Olha a primeira característica aqui da ação do Espírito Santo. O Pedro medroso, agora cheio do Espírito Santo, é o Pedro que abre a porta. Não mais trancado com medo, mas agora um espírito de coragem. E Pedro abre a porta, aquelas pessoas que estavam ali, como diz a passagem, gente de todos os lugares, ouviram eles, orando em línguas, falando em línguas. Mas sabe o que é orar em línguas? A oração em línguas é um dom do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai encontrar nessa passagem bíblica uma relação de 9 dons do Espírito Santo. 9. Dom da fé, dom de cura, dom de discernimento dos espíritos, dom da ciência, dom da palavra de sabedoria, dom de milagres, dom da interpretação das línguas e dom de línguas. O primeiro dom que se manifestou no dia de Pentecostes foi o dom de línguas. Então as pessoas que estavam ali, que não estavam experimentando o batismo da efusão do Espírito Santo, não estavam entendendo nada. E os discípulos começaram, de repente, cada um começou a ouvir os discípulos falando na sua língua pátria, na sua língua materna. Então, gente que vinha de muito longe, que não falava o hebraico, que era a língua ali, mas que falava